Alô, alô, donos da bola no ar. A partir de agora, sejam todos bem-vindos, abrindo a semana. E o torcedor do Atlético de cabeça inchada, né? Mas convenhamos, né? O título já estava bem encaminhado. Agora a gente discute a rodada, a derrota do Atlético, o empate do Cruzeiro, dentro de instantes, aqui nos Donos da Bola. Cruzeiro que parece ter dado adeus à disputa do G4. E o Atlético, naturalmente, também saiu da briga definitivamente pelo título, né? E a gente já vai de bate pronto daqui a pouco com a Kika, daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, falar da bola que rolou ontem, um jogo considerado do ano entre Atlético e Corinthians, virou um grande pesadelo para os atleticanos. O time paulista atropelou o Galo no Horto, melhores momentos na tela e a gente discute aqui, taca-lhe pau! Eu vou começar com você, Ídolo. Você acabou comentando esse jogo também. Aliás, vou começar com ninguém. Vamos todo mundo participando para analisar. É melhor. Aliás, vou começar com você, Edu, porque você cantou a pedra há um mês. Você disse aqui que já era, que o Corinthians já era campeão e tal. Te surpreendeu o placar elástico, a derrota? Fala do jogo. Um abraço, Everton, telespectador. O placar elástico me surpreendeu, sim. Eu acho que Atlético e Corinthians, eles se medem muito pelo primeiro tempo. Jogo equilibrado, chances para os dois lados. Só que o jogo de ontem, o Everton, ele foi o reflexo do que foi o campeonato. O Corinthians não oscila, o Atlético oscila. O Atlético oscilou no campeonato e o Atlético oscila em campo. Durante 90 minutos. Ontem ele oscilou e o Corinthians não. O Corinthians, do primeiro minuto do jogo, foi o mesmo Corinthians até o último minuto de jogo. Um time que não se desespera, um time altamente concentrado, um time que sabe o que faz, que quando precisa se defender com 11, se defende com 11. Quando precisa marcar lá na frente, a marcação alta, marcar a saída do Atlético, faz. Quando precisa atacar com 6, 7, 8, ataca com esse número de jogadores. É um time muito bem treinado do Corinthians. E foi assim, principalmente ao longo do retorno do campeonato, que me chamou a atenção e que eu falava sempre aqui no programa. Ó, gente, o Atlético, o time do Atlético é muito bom, está na briga pelo título, mas pelo que eu vejo do Corinthians, não tem como tirar essa conquista da equipe paulista, não tinha jeito. E o Corinthians veio mostrando isso rodada a rodada. O Corinthians, na disputa do título contra o Atlético, o Corinthians não tomou de 4 de ninguém. O Corinthians não tomou de 3 de ninguém. Mas por quê? Porque não oscila, é concentrado. O Atlético tomou de 4 Isso é treinador, é elenco, as duas coisas, É tudo, Everton. Futebol é conjunto. Se o treinador é bom, se o conjunto é bom, se tem peças individuais, por mais que elas sejam piores que o adversário, mas que num conjunto eles se dão bem, tá tudo certinho, é o Corinthians. Se você pegar time por time, comparar jogador por jogador, eu acho que o Atlético, eu até estava vendo a imprensa nacional na última semana fazendo isso, o Atlético em quase todos os programas ganhava do Corinthians individualmente, só que futebol é conjunto. E o Corinthians mostrou isso ontem. O primeiro tempo foi bom, primeiro tempo equilibrado, digno de Atlético e Corinthians do campeonato, e o segundo tempo mostrou o que é um e o que é outro. O Corinthians continuou concentrado, jogando bem, ali equilibrado, e o Atlético se desequilibrou completamente, o que aconteceu em vários jogos desse campeonato. Por isso, eu sempre bati na tecla aqui. Gente, o Atlético, em comparação aos outros 18 clubes do Campeonato Brasileiro, está bem, está na média. Em comparação ao Corinthians, está muito aquém, por isso eu sempre falei que o título ficaria com o Corinthians. Eu nunca disse que o Corinthians já é campeão, igual vocês pintaram aqui diversas vezes. Não pintamos, você disse sim. Fizeram muita onda. Agora, hoje, não tem jeito. Alguém duvida que o Corinthians seja campeão? Né? Pois agora não tem como duvidar. Mas era questão de tempo, Everton. Agora, Ídolo, tem o nosso companheiro, o Vitão. O Vitão é bom, não é um baita jornalista, o Vitor Martins. Tem uma filha maravilhosa, tem que ser bebê Johnson, porque a menina é linda. O Vitor fez um levantamento interessante. Eu gostaria de que você explorasse isso. E nesse levantamento que ele fez ontem, nós falamos disso na Band News, ele traz que o time de 2015, o Atlético de 2015, bate todos os recordes negativos. É curioso isso. Pior defesa desde 2011, o que mais perdeu no Horto, a pior derrota no Horto, que foi a de ontem, com a diferença de 3 gols, tomando 4 gols. Depois de 4 anos, o Atlético voltou a tomar 4 gols num jogo. E aí os dois contra o Santos e o Sport, né? Então, quer dizer, como é que se avalia esses números?
Como é que você avalia o que você viu ontem em campo e o que pode acontecer daqui para frente? E aí eu me refiro a Levir, diretoria, elenco, por gentileza, câmera. Depois de quantos anos o Atlético tomou de 4? De 2011 para cá, voltou a tomar 2013 o Cruzeiro venceu 4-1 com o Atlético no Clássico. Não, eu estou falando de 4-0. 4 gols diferentes. 4 gols diferentes. Entendi. Desculpa. Um abraço a todos. Olha, Everton, interessantes esses números, mas ao mesmo tempo, se a gente comparar com 2012, por exemplo, quando o Atlético brigou pelo título, fora de casa o time não ganhava de ninguém. Esse ano a campanha foi melhor fora de casa. Então, em termos de rendimento, de pontuação, dá para ponderar também que até antes desse jogo, a pontuação do Atlético seria suficiente para ser líder em várias rodadas. Então, não levo para esse caminho que os problemas no Atlético são grandes, que o Atlético tem que passar por uma reformulação muito acentuada. Eu acho que o Corinthians que tem os méritos, o Corinthians que está muito melhor. O Corinthians, Everton, vive no segundo turno a melhor fase dentro do campeonato. A melhor fase do Atlético dentro do campeonato já passou. A melhor fase do Atlético no campeonato foi em algum momento ali do primeiro turno. Naquele instante, o Atlético, inclusive, jogava melhor do que o Corinthians. Já há algum tempo, não só no jogo de ontem, o Corinthians vem jogando melhor do que o Atlético. São períodos de domínio no campeonato, são períodos em que cada time tem sua ascendência ali dentro da competição. Nos últimos tempos, o Corinthians começou a convencer mais. O Corinthians teve aquele momento no campeonato em que vencia, mas não jogava tão bonito assim, não apresentava esse toque de bola que você mostrou aí com as mãos. E o Corinthians, nesses últimos tempos e na partida de ontem, foi o protótipo desse futebol chamado de moderno, que o Tite trouxe como mantra para colocar no Corinthians, né? Um time compacto, um time com toque de bola, um time com muita gente atacando, muita gente defendendo, com muita movimentação. Todos esses conceitos que estão na moda, e o Tite já defende há algum tempo, inclusive no seu discurso publicamente, foram aplicados no Corinthians no jogo de ontem, principalmente no segundo tempo, principalmente no lance do segundo gol. Se a gente observar não só a conclusão do lance, mas o tempo todo em que o Corinthians ficou com a bola ali, é o protótipo perfeito disso tudo que a gente defende, né? Jogadores próximos, passes curtos, o time envolvente. O Corinthians está sim no segundo turno. O Tite é fora de série? Está bem acima da média? O Tite é fora de série, está bem acima da média. Não é só hoje que eu falo isso, não é só hoje que boa parte da mídia fala isso, não estou sozinho, não inventei a roda. Muita gente coloca isso há algum tempo. Eu lembro de em 2013, Everton, na eliminação do Atlético lá no Marrocos, já com o problema ali com o Cuca, fechado com a China, eu já dizia que achava o Tite a melhor opção para o Atlético, que achava que ele não viria porque ele iria para a seleção brasileira. O Calil já deu entrevista, falou que o primeiro nome tentou o Tite, não deu certo. Há muito tempo, o Tite está como o melhor treinador do futebol brasileiro. E há um detalhe com relação ao Tite, que também não tem nada a ver só com essa campanha, já escrevi sobre isso, já coloquei isso em outras oportunidades. É raro a gente lembrar um profissional que mudou tanto ao longo da carreira como o Tite. Talvez o Vanderlei Luxemburgo no movimento inverso. Né? Um cara que era tão bom, que era o melhor disparado, virou uma piada, um treinador fraquíssimo. É muito difícil, Everton, uma transformação tão brusca assim. O Tite, em 2001, aquele jogo Grêmio e Corinthians, final da Copa do Brasil, Luxemburgo, em boa fase, era até o treinador do Corinthians, ele deu um passeio no Morumbi. O Corinthians jogou no Morumbi naquela oportunidade. Chamou a atenção do Brasil. Tite, treinador do Grêmio. Deu chamado nó tático no Vanderlei Luxemburgo. Eu nem gosto da expressão, mas foi uma das oportunidades em que eu mais ouvi essa expressão. O Tite destruindo o Corinthians lá no Morumbi. Depois disso, ele entrou num período em que não emplacou. Né? Ele apareceu com esse trabalho no Grêmio, mas não conseguiu confirmar as expectativas. Teve o rebaixamento no Atlético, demorou, e depois mudou do vinho para a água. Ou melhor, da água para o vinho. Do vinho para a água foi o Luxemburgo. E da água para o vinho, o Tite. Essa transformação que ele teve nos últimos tempos foi espetacular, né? Campeão mundial. E esse ano, especificamente, as pessoas que acompanham mais o futebol mineiro talvez não tenham a dimensão do que o Tite fez, né? Porque, o Everton, esse ano, além do trabalho tático, que ele é mais conhecido, né? A história da compactação, do futebol moderno, esse ano, o Tite, por exemplo, entre outras coisas, impediu que o Jadson saísse do Corinthians. Né? O Tite conseguiu resolver problemas internos ali de bastidores
como a questão ali do salário atrasado do Corinthians, que muita gente dizia. E não estou falando nada por causa do jogo de ontem, viu, gente? Quem acompanha, está em coluna, a temporada. É o campeonato como um todo. E com relação ao jogo de ontem, acho sim que é uma bipolaridade, que o pessoal acha que o mundo acabou, que ninguém vale nada, que o Nepomuceno é ruim, que o Levi é ruim. Eu não acho nada disso, eu discordo de todo mundo. Eu não acho que o Levi tem que sair. Eu sei que a opinião vai ser impopular hoje, que todo mundo quer aqui um jornalista que esse pensamento simplório, né? Que as pessoas dizem, não, o cara é corajoso, né? O cara que vê que tá todo mundo metendo o pau no Levi, chega aqui e segue essa linha. Acho que tem os seus erros, mas para mim não tem nada disso. Ontem tinha 21 mil pessoas no Independência e o Atlético perdendo de 3-0, a torcida estava cantando. Não é todo mundo que está achando que o Levi não presta, que o time não presta. Eu acho que a torcida do Atlético reconheceu ontem a superioridade do Corinthians. Não tem nada a ver com ser contra o treinador. Se tivesse a torcida canta porque é uma característica da torcida do Atlético de lá e se tivesse contra, estaria vaiando o time na hora do terceiro gol, fora Levi, burro, ninguém cantou isso. Você tá na bolha de ontem pra hoje, me estranha muito. Você não saiu na rua, você que fica na rede social o dia inteiro. Mas eu fico na rede social. Mas eu não posso tirar por base rede social, porque o cara que tem 20 mil seguidores fala Levi é burro, todo mundo vai achar também, não é isso. Agora, me estranha muito vocês esperarem a 33ª rodada, abrir 11 pontos para entender que o Corinthians era muito melhor que o Atlético e que o campeonato já estava definido há pelo menos 10 rodadas. Ninguém falou. Vocês são engenheiros de obra pronta. Não, engenheiro de obra pronta não. O senhor que falou que o Corinthians era campeão, depois não assumiu, se enrolou todo nas palavras. Não enrolei nada. Está se gabando de uma coisa que você negou nos últimos tempos. Pelo contrário, eu não quero me gabar dizer, elogiar o Corinthians é algo que eu tenho feito, que a Edmara tem feito, que o Everton tem feito há muito tempo. Isso é diferente de achar que o Corinthians é campeão há 3 rodadas atrás. Isso eu não achava mesmo, não. 10. Isso eu não achava mesmo. Deixa eu ouvir a Edmara. Antes, só um detalhe. Na Band News, agora há pouco, e já há alguns dias, vem dizendo aqui que também sou contra a saída do Levi. Por quê? É o Cuca que vem? Eu sou favorável, porque o Cuca é bom. É o Cuca que vem? Mas não vem. Quem viria? O Muricy, acho muito pouco provável. Até as informações que eu tenho são de que ele já está meio que quase acertado lá com o Internacional. Inclusive, tomei o cuidado de conferir isso agora. A Dilmara falou que tem uma informação que está indo para o São Paulo, que é óbvio. São Paulo é a casa dele. Mas o Inter, ele tipo de trabalho, tem um excepcional relacionamento com os caras do Inter e tal. E outra coisa, mas você não tem. Eu acho que você tirar o Levi conseguiu pegar um elenco que a gente chegou a falar aqui que era o melhor elenco, que era o melhor time do país, mas jogava um futebol noturno de melhor time do país. O Corinthians, além de bom time, da arrancada depois da 18ª rodada para o título, o Corinthians contou com um trabalho excepcional do Tite, a persistência dele com algumas peças que agora foram muito importantes, Malcom, Wagner Love. O Corinthians ontem jogou com 2 laterais reservas. O que o Tite, na minha opinião, fez? Meus filhos, façam um arrozinho com feijão, ficar ali plantadinho, aquela linha de 5 jogadores defensivos, uma dificuldade tremenda para entrar, Malcom e Wagner Love fechando as subidas dos laterais do Atlético, o meio-campo do Corinthians é melhor que o do Galo. Se as laterais não funcionam e o meio-campo do Corinthians é melhor. Segundo tempo, estava com o Júnior Moreira da Band News lá no intervalo, não precisa ser nenhum gênio, falei com o Júnior. No segundo tempo, antes de começar, já era, Júnior. Os caras vão fazer um gol aí, fechar a casinha, o Galo vem para cima, se bobear, toma mais. Foi o que aconteceu. Dilmara, eu gostaria de ouvi-la. Aí, já que o assunto entrou na questão do Levi, você é a favor da permanência do Levi, da saída do Levi? O que você vê que deu errado para o Atlético perder esse título já na rodada de ontem? Abrindo, eu sou favorável à permanência do Levi. E eu queria, e a gente falou sobre isso na Band News, e eu queria voltar nessa história até dos números que o Vitor publicou e que, como o Cadu disse, eu queria um pouco mais para trás. Eu acho que é muito fácil você pegar uma história de um time num momento como esse, quando ele perde para o principal rival dele, da forma como ele perdeu no Independência, e acabar com tudo e fazer terra arrasada em tudo. Eu acho que é muito fácil você ter esse tipo de disponibilidade, porque é isso que está acontecendo no momento. Eu acho que a gente podia levar a memória anterior a 2012, lembrar todos os jogadores que passaram no Atlético, todas as dificuldades que o Atlético tinha em termos de brasileiro, de Copa do Brasil, de se manter em campo, de se manter financeiramente e voltar para uma realidade que é a do Atlético hoje. A cobrança que nós fazemos em cima do Atlético hoje é de um time de ponta do Campeonato Brasileiro, é de um time de
ponta do futebol brasileiro. Quanto tempo se demorou para fazer esse tipo de cobrança de um time que não chegava a nada, que não ganhava nada e que não estava em lugar nenhum? Então, olha, as pessoas em determinados momentos, elas precisam colocar os pés no chão e analisar as situações como elas se apresentam. Esse time do Atlético, que teve essa queda ao longo do campeonato, que viu o Corinthians crescer em termos de campeonato, é um time que até a 18ª rodada liderou a competição. Era o time que era tido como o time que melhor se apresentava em campo, que tinha o melhor toque de bola, que era o time moderno, que o Levir era o único treinador que jogava com o tipo de futebol que todo mundo pregava. Então, tudo isso deu em nada? Claro que tem os erros e as análises que devem ser feitas dos jogadores que saíram, da falta de opções táticas que ele passou a ter a partir de determinado momento e que nem ele admite que poderia, e depois a gente vai ver a entrevista dele, que poderiam efetivamente atrapalhar a condução do time da forma como foi. A análise é muito mais ampla do que só isso. Que ele deixou a Copa do Brasil escapar em determinados momentos, nas substituições que fez, claro que tem todos os erros. Acontece o seguinte, o Tite não é bom hoje, o Tite é bom há muito tempo. O Tite é bom num jogo que ele fez em Patinga e que ele apostou no Sheik, e dali ele foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo. Ele já era muito melhor e muito mais à frente há muito tempo. O que acontece é que você vai para uma disputa de igual para igual com uma equipe como essa e você tem sim a decepção de ter um jogo no outro que você não imaginava que o placar fosse tão dilatado. Ponto. Neste momento, a equipe que pratica o melhor futebol é o Corinthians. Isso não faz com que o futebol praticado pelo Atlético, ou o que o Atlético fez na temporada, vá tudo por água abaixo. Então, acaba com tudo, muda tudo, e aí você volta lá atrás e começa a fazer tudo errado, igual você fazia antes. O que dá continuidade, o que faz com que você chegue a determinadas situações é admitir os erros, sim, mas é fazer com que você tenha um trabalho que seja visto com realidade. Erros que não foram admitidos pelo Levir. Não, estou dizendo que ele não admitiu, inclusive. Porque, eu estou dizendo que ele não admitiu. Porque está nítido também que erros aconteceram. Óbvio. Né? Gente, não dá para você olhar para dentro do Atlético de 2012 para cá, de vice-campeonato, aos títulos conquistados, e a campanha de 2015, não dá para você olhar para tudo isso e esquecer ou não destacar que o Atlético perdeu Ronaldinho Gaúcho, que viveu o último grande ano da carreira dele, Tardelli, que viveu uma época excepcional na sua carreira, que chegou até a seleção, Bernard, o menino da alegria das pernas, Jô, que viveu sua melhor fase, e curiosamente, no melhor momento do Michael Suell dentro da competição, dentro do Atlético, ele também saiu. Aí tem aquela questão, precisava fazer dinheiro para colocar a casa em ordem, eu sei de tudo isso. Só que, para mim, o erro aconteceu quando você perde alguns jogadores e não existe uma reposição. Daí você olha para o banco e vê o Cárdenas, um mico do ano, né? Você vê o Cárdenas. Ah, mas falar agora que é um mico do ano é fácil, mas evidentemente, pela bola que jogava no Atlético Nacional. Que bola que ele jogava no Atlético Nacional, Everton? Ele nunca jogou bola no Atlético Nacional. Ele fez um gol no Atlético. Não jogava mais do que isso. Aliás, jogava mais que isso porque era titular. Ele nunca foi bom jogador. Mais que isso que eu tô falando de tempo. Não. Mas ele quando foi contratado, todo mundo elogiou. Você também que eu lembro. Então você pega o programa. Você também que eu lembro. Você pega o programa do dia 26/12 de 2014, está no YouTube e vai ver o que eu falei do Cárdenas. Falei, não contrata esse cara. Não é o que fui eu que apresentei o programa. Você não estava aqui não, que você estava de férias. Agora, é uma coisa muito simples, Everton. Um time para ganhar campeonato. Você lembra qual que era o banco do Atlético na Libertadores? Claro que o Cuca olhava para o banco, ele tinha Luan, ele tinha Alexandro, ele tinha... quem mais que ele tinha no banco? Ele tinha Gilberto Silva, Rafael Marques. Esse ano o Levir olha para o banco, ele não tem ninguém que possa entrar em campo que mude alguma coisa. Eu acho que muito abaixo do nível. A grande discussão a ser feita a respeito do Atlético como um todo, eu acho que é essa história do elenco. Eu mesmo, em alguns momentos, defendi que a cobrança por peças de reposição era exagerada, mas... Você falou várias vezes que o Atlético era o melhor time do Brasil. Mas em determinados momentos, todos nós falamos. Na metade do primeiro, na metade do primeiro turno, o Atlético jogava o melhor futebol. Gente, o campeonato é longo. Campeonato de regularidade. O Corinthians é mais regular. As pessoas precisam entender, eu até falei ontem. Elas ficam procurando argumentos únicos para explicar tudo. Falar, ou é arbitragem, ou o Corinthians é o melhor time do mundo, o Atlético era isso. O campeonato teve momentos diferentes. Esse campeonato não foi como os dois últimos, que o Cruzeiro foi melhor da primeira à última rodada.
né? Não teve, por mais que o Corinthians seja muito bom e até tenha a possibilidade de, em termos de pontuação, bater marcas do Cruzeiro aí, o Corinthians, pelo menos na minha opinião, não faz um campeonato tão bom como o do Cruzeiro nos 2 últimos anos. Nesse sentido de ser o melhor o tempo todo. O Corinthians não foi o melhor durante boa parte do primeiro turno, não só na tabela. Neste período, o Atlético era melhor do que o Corinthians. Hoje, e já há algum tempo, o Corinthians é melhor do que o Atlético. Outro exemplo, Cadu. Então, eu acho que no todo, no frigir dos ovos, o Corinthians, óbvio, merece o título. Merece o título, merece estar no primeiro lugar, merece estar onde se encontra. Não sei se a diferença ia ser a mesma, provavelmente não. Né? Mas em função de arbitragem, outros detalhes, mas merece. Que também tem que ser levantado. Que também tem que ser levantado. Então, o campeonato tem momentos diferentes. Gente, o campeonato muda o ano inteiro. Outro exemplo, outro bom exemplo. As pessoas não lembram de sério? nada. Outro bom exemplo era o Santos. A memória é curtíssima. O Corinthians começou o campeonato com a dita imprensa do eixo, que o pessoal adora falar, criticando o Corinthians. Acabando com A ele, própria imprensa de lá ué. criticando o Corinthians. Claro. Então, não Santos, jogava nada. A primeira metade do primeiro turno, o Santos está brigando para não cair, gente. Hoje o Santos, na minha opinião, joga um futebol melhor que o próprio bonito Atlético. do Brasil. Joga um futebol mais gostoso de ver na vida do que o Corinthians. O futebol brasileiro, gente, é muito peculiar. O cenário de clubes aqui é uma gangorra, uma montanha-russa, sem paralelos no mundo. Né? A gente vê o tempo todo. O Flamengo ganha 6 coisas seguidas, perde 6 seguidas. Então, o campeonato que começa em abril, começa em maio, os elencos vão mudando. Então, Ô, Ídolo, você sabe que, por mais que a gente explique o jogo de ontem, que os times oscilem dentro da competição, o Corinthians no início também oscilou, aí depois o Atlético aí teve aqueles problemas, os problemas da arbitragem aconteceram, mas depois que o Corinthians assumiu a ponta da tabela, não saiu mais, porque joga um futebol consistente. Ontem no segundo tempo foi uma aula de bola, ponto final. Agora, o que eu estou tentando levantar com vocês aqui é de que esse time que nós defendemos, e eu vou continuar defendendo ali no jogo aberto, já falei isso 1 milhão de vezes, com os 2, os 3, os 4, o Mineiro sempre, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que merece uma reflexão. Quando o Levi não assume, a diretoria não assume os erros, eu acho que tem que haver uma reflexão em cima de alguns pontos. Esses que eu apresentei para você, de voltar a tomar goleada, tomar mal goleada, vencer, perder dentro do Horto como perdeu, o time que mais perdeu no Horto, uma defesa muito questionável. Então, a marcação do Atlético a gente já vem falando que é frouxa há muito tempo aqui, mas o que eu estou querendo dizer é outra coisa. Alguns pontos que devem ser destacados é que o Atlético perdeu uma vaga na Copa do Brasil para a baba do boi cansado, que é o Figueirense. É o que a gente está falando, entendeu? Então você pega o saldo, você vê que, opa, peraí. Mas claro, isso né? Você tem. Óbvio que não dá para olhar e falar, não. Foi um acidente de percurso, tudo bem. Não foi alguns erros, vamos por partes. Com relação ao elenco, ontem até. No segundo tempo, antes mesmo do primeiro gol do Corinthians, que foi aos 23 minutos, então começou a dar 15 minutos, o Atlético precisava da vitória, já se falava em substituições antes do Atlético levar o primeiro gol, a gente olhava para o banco e vislumbrava somente a possibilidade da entrada do Thiago Ribeiro. Então eu mesmo que defendi o elenco em alguns momentos, talvez tenha de rever essa posição, porque o Cárdenas não passa confiança, o Dodô não é mais o mesmo, né? Pelo menos nesse momento pode voltar a ser um grande jogador, mas não emplacou como a gente imaginava no ano passado. Então, o que eu faria ontem em termos de substituição? Colocaria só o Thiago Ribeiro. Isso eu falei antes do primeiro gol. Não colocaria o Cárdenas, você não vislumbrava a possibilidade de... o Carlos não estava disponível, mas mesmo se estivesse, não colocaria o Carlos. Então, é algo a se pensar. Outra coisa, eu concordo com você que o Levi Coupe em diversos momentos errou e não assumiu os erros. Por exemplo, no jogo contra o Sport, colocando o Carlos, que foi algo surreal, totalmente equivocado. Claro. E depois da entrevista não assumiu. E a gente falou. Eu só acho que esses equívocos dele não são o suficiente para você querer quebrar o trabalho, trocar o treinador, a não ser, Everton, que haja uma possibilidade muito interessante na agulha. E não pela questão Levi Coupe, mas por um projeto, um treinador muito bom para entrar, fazer algo em médio prazo, talvez o Cuco, o Muricy, esses dois. Agora, tirar o Levi, ser escorraçado, sair, nossa, isso é muito ruim, isso eu não acho, não. Tem muita gente tentando jogar a culpa só pro Levi Coupe. Gente, vamos pegar alguns jogos do Atlético. O Atlético e Atlético Paranaense, os 2 jogos. O Atlético contra o Joinville, o Atlético contra o Corinthians lá em São Paulo. Que culpa teve o Levi Coupe? O Atlético criou inúmeras oportunidades de gol e perdeu todas elas.
Contra o Joinville foi o Giovanni Augusto, contra o Corinthians foi o Lucas Prato, os 2 jogos contra o Atlético Paranaense, o daqui contra o Lucas Prato. Então, vamos dividir um pouco as culpas. O Levi tem a parcela de culpa? Tem. Jogadores, o Atlético é o time que mais cria no campeonato, em compensação não consegue fazer gol como deve ter. Imagina que se o Atlético tivesse o aproveitamento que o Corinthians tem criando igual o Atlético cria. Culpa de quem está dentro de campo. Quando o Prato tá mal, você olha pro banco e não vê ninguém. Ainda tem mais esse problema. É impressionante o tanto que a imprensa também alimenta essa questão do imediatismo do torcedor. Por exemplo, não estou dizendo que todos que seguem esse argumento que eu vou falar agora são profetas do acontecido. Mas quem é viciado em acompanhar a imprensa, rádio, jornal, televisão, vê diversas pessoas que mudaram o discurso totalmente. Que não falavam essa questão do elenco, por exemplo, e que agora colocam tudo na conta do Daniel Nepomuceno por causa da saída do Michael Suel. São profetas do acontecido? Sim. Não falavam isso e agora colocam de forma determinista, taxativa, sem assumir que não adotavam esse discurso. E outra coisa, eu não acho que ele teve culpa em negociar o Michael Suel. 2 milhões e poucos de euros por empréstimo. Se negar isso no futebol brasileiro completamente quebrado, com o time todo cheio de problema, com o Profut chegando aí, não seria racional, não seria correto. Ele não errou nisso. Acho que você pode vislumbrar que poderia ter trazido uma peça de posição. Dizer que o Atlético perdeu o título porque emprestou o Michael Suel também. Não, o Daniel deu explicação. Deixa eu chamar a Kika, senão nós não vamos conseguir girar. Ele deu explicação. Espera aí que nós vamos voltar. Corta o Edu para mim até 2. Põe aí a Kika no ar, que eu preciso ouvir o torcedor atleticano, a participação. É normal que a gente fale mais o Atlético. Hoje perdeu o título ontem. Cadê a Kika? Kika, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Aqui no Twitter, cada torcedor apontando um culpado. A Alvimar Carvalho disse que o campeonato foi manchado pela arbitragem, jogar tranquilo com pontos na manga é fácil. Luiz Alonso, perdemos mais um título porque o técnico, com mais autoridade do que o presidente, proibiu contratações e liberou na hora errada. Charles Felipe diz que tem que cobrar zagueiro, porque Ed Carlos e Léo Silva não dá mais. E o Célio diz que o culpado da derrota é um mito, caiu no horto, tá morto. Perdeu o jogo e muito dinheiro fora do Mineirão. O Levi proibiu o quê? Vocês estão loucos, gente. O Levi proibiu contratação. Eu quero dar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo que está todo mundo achando maravilhoso, que é o Corinthians, para ver como que o imediatismo dá errado. O cara falou do Ed Carlos e do Léo Silva. O Ed Carlos fez uma péssima partida ontem. O Corinthians saiu da Libertadores por causa do Felipe. E ele continuou. Que ontem jogou demais, sendo pretendido o Guerreiro estava em campo. O próprio companheiro dele xingou até a 9ª geração do Felipe no jogo contra o Guarani do Paraguai. Ele continuou, deu no que deu. Então, gente, isso é uma coisa típica do futebol brasileiro. O Wagner Love perdeu 450 mil gols, manteve e ontem deu o drible, fez o gol. O próprio Tite, quando foi campeão do mundo, foi eliminado na pré-Libertadores para o Tolima, com o time com Roberto Carlos e Ronaldo. Foi mantido pelo André Santos, que tem 800 milhões de defeitos, mas acertou nessa aí, foi lá e foi campeão. Então, o Corinthians mesmo é um exemplo de que vários jogadores que tiveram períodos ruins, partidas pífias, treinadores com resultados emblemáticos, foram mantidos e depois deram sucesso. O próprio Atlético, o Atlético tomou 6-1 do Cruzeiro, o Cuca foi mantido e foi campeão da Libertadores. O Corinthians é o exemplo de que tem que haver a continuidade do treinador. É o que a gente está falando. Não tem jeito. Eu sei que hoje está todo mundo pistola com bola. Pô, tem que tirar, tem que mandar todo mundo embora. Calma. Dá uma mudada no elenco é importante, porque tem uns ali que não podem. É importante. Agora, é contratar jogador cascudo. Não adianta você buscar o Joinville, São Caetano, Mirassol. Não. Cascudo, jogador cascudo. Aquela filosofia adotada pelo Calil em 2012 tem que voltar para dentro do Atlético. É contratar jogador cascudo que não afina. E outra coisa, falando em afinar, eu acho primeiro que eu acho a marcação do Atlético muito frouxa, aí passa pelo treinador, né, de compactar esse time melhor. Mas eu acho o time do Atlético muito manso, né, muito manso. Oh, desculpa, eu acho muito manso. O Leandro Donizete. O Donizete, isso que eu ia falar. Tem o Donizete ali e ninguém. Donizete, Não, eu tô falando o seguinte. Ontem o Renato Augusto, principal jogador do Corinthians, desfilou
no gramado do Horto. Mas é posicionamento. Não, posicionamento não, pô. O cara dominava a bola, os caras só cercavam. Pô, chega e dá o recado, mostra o cartão de visita. Má marcação. Então, não é setor, é frouxo. Então, é lógico que é, ué. Você vê o cara desfilando. Renato Augusto desfilou, Jadson desfilou. Pô, peraí. Resumindo. Tem que... Ó, tanto é, porque nós usamos hoje 3 jogadores aí como modelos de raça, de determinação. Não, eu dei alguns. Então, quem não tem raça no Atlético? Muito pouco. Quem não tem raça, então? Não, eu acho que os caras... Acho que o Douglas Santos é muito manso. Posso Marcos resumir? Rocha é muito manso. Mas não é... Acho que os eu acho que zagueiros tá são se muito mansos. confundindo Sabe? característica de jogador com forma de jogar. Vamos lá. Não, no jogo de ontem que eu tô falando. Não, eu Tô também tô falando falando de do jogo de ontem. Quando, por exemplo, quando o Panzi fala assim, o maior mico do século é o Cárdenas do banco, não é? Mas qual é o maior acerto do campeonato e que é falado por toda a imprensa nacional e tal? Quem foi? Lucas Prato. Então, gente, a gente está indo de um extremo ao outro. Ele pode ter contratado o maior mico, mas ele contratou o melhor jogador. Então, assim, futebol é isso, gente. O Atlético hoje é pior do que o Corinthians. Resumindo, Assim, o que eu falo aqui há 2 meses, telespectador, eles descobriram hoje. Eeles descobriram hoje o que eu falo há 2 meses. O Corinthians é melhor que o Atlético e ia ser campeão brasileiro. Eles descobriram ontem. São apostas que a gente faz e acerta às vezes. São apostas que são feitas e são de... E às vezes elas funcionam. Deixa eu partir pro Cruzeiro, senão eu não vou aguentar o Genta no meu ouvido aqui. Eu já estou quase largando o programa e indo embora para casa. Passa um de projeto. Deixa eu falar, Passa um de projeto. Deixa eu chamar o Cruzeiro, gente. O Cruzeiro também jogou no final de semana. Eu não sei se vocês sabem. Né? Ela tentou jogar, não sei se vocês sabem que nós temos tentou jogar brasileiro o campo também. Era muito ruim. Jogadores do Cruzeiro desembarcaram de Florianópolis e lamentando o estado. É que vocês só querem falar do Galo, desde o início aqui. Falar do Galo tudo bem, mas tem o Cruzeiro também. A gente calma. está comandando o programa. O time chegou a 9 jogos de invencibilidade. O sonho de chegar ao G4 ficou um pouco mais distante, mas o Eduardo ainda acredita. Roda aí. No desembarque, os jogadores do Cruzeiro ainda lamentavam o estado do gramado da ressacada. Tava complicado de jogar, acabou atrapalhando nossa equipe, que é uma equipe leve lá na frente. Com tantas dificuldades, fica difícil não valorizar a reação da equipe, que arrancou um empate na casa do adversário. Empate dentro de toda a dificuldade que a gente encontrou, principalmente do gramado, né? Foi um resultado bom. Com o empate, o Cruzeiro chegou a 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Em compensação, o sonho da Libertadores ficou ainda mais distante. A gente estava pensando os 3 pontos para dar uma encostada lá na equipe de lá da frente do G4. Mas o mais importante foi que o time não perdeu, né? Seria pior se a gente tivesse perdido, mas o empate não tá ruim, não. O Cruzeiro agora tem 2 jogos em casa, contra São Paulo e Sport. O objetivo é manter a boa sequência. Espero, obviamente, que a gente consiga fazer 2 bons jogos em casa e conseguir os resultados positivos aí para a gente poder chegar próximo daqueles que estão na nossa frente. Passou um torcedor, só para provocar, um torcedor do Corinthians ali atrás, enquanto o Ceará falava. Bom, Edmar Oliveira, você disse para mim há pouco que ainda acredita no G4 para o Cruzeiro. Você confirma isso? Não. Não acredita mais? Não acredito. Então azedou a garapa. Eu acho que a vitória lá era extremamente necessária, né? Hoje o Castilho veio de moto, Edmar, inventar a coisa que você falou. É verdade, eu não falei isso. Mas eu concordo com o Mano quando o Mano diz assim, você não pode criar falsa expectativa no torcedor e falar que depois de um jogo como esse, você ainda vai continuar brigando pelo G4 quando você se distancia da forma como você se distancia. Mas que tem que ser valorizada a recuperação do Cruzeiro no campeonato, tem que ser valorizado o que o Cruzeiro fez no campeonato, a recuperação de vários jogadores como aconteceu no campeonato. Eu acho que isso também é uma análise que tem que ser feita. O Cruzeiro talvez seja a equipe que tem que sentar e vislumbrar ainda mais os erros que cometeu, desde lá da saída do Marcelo, desde a chegada do Vanderlei, desde os jogadores que vieram, porque se o Cárdenas é um mico no banco do Atlético, o Cruzeiro também tem um monte de mico que apareceu por lá e que até hoje a gente não sabe para onde é que foi. E se o Mano olhar para o banco dele também, ele tem poucas alternativas táticas para estar mudando uma situação. Nada a ver com esse jogo, que esse jogo foi gramado, esse jogo foi falta de condição. E olha, coisa que o Mano, na quinta-feira, na entrevista dele, ele já disse, vou levar o Leandro Damião, vou levar o Júlio Batista, porque esse jogo pode passar a ser um jogo muito mais físico do que técnico, do que toque de bola. Isso é um treinador que reconhece as limitações do seu time, que sabe o que ele vai encontrar lá.
ou seja, que tem uma noção plena do que está acontecendo. Então, se o atleta tem que sentar para rever muita coisa, outro que precisa sentar e rever um monte de coisa é o Cruzeiro. Se acabou a questão da vaga da Libertadores, tem que terminar de cumprir o campeonato da melhor forma possível. São 9 jogos, né, de invencibilidade com empate lá. Então, você veio dizer que não é uma arrancada com o Mano? É uma arrancada com o Mano. Se não chegar a vaga da Libertadores, pelo menos já está se planejando a próxima temporada. Gostaria de ouvir Cadu Donel. Cadu, quem é melhor, Mano ou Levir Coupe? Boa pergunta, viu? Boa Eu pergunta. sempre faço boas perguntas. Obrigado. Deixa eu falar do jogo, eu respondo no final, porque essa aí é melhor. Eu vou falando do jogo e pensando no que eu quero responder a respeito disso aí. Sobre o jogo, todo mundo falou a respeito do gramado ao longo da semana, mas eu acho que pouquíssimas pessoas imaginavam que estaria tão ruim assim. Também. Vamos ser sinceros, a gente imaginava um gramado ruim, não um gramado impraticável. Aquilo era um mangue. Sinceramente, esse jogo não conta pra nada. Esse jogo não deveria ter acontecido. Num campeonato sério, esse jogo não poderia acontecer. E eu vou dar um exemplo de um lance que mostra a inviabilidade total do jogo. No primeiro tempo, o Cabral deu uma enfiada de bola sensacional para o William, ali entrando, fazendo o facão, viu, Everton? Como você gosta. Da esquerda para o meio. O Bigode, ele não conseguiu levar a bola, não por culpa dele, não tinha solução para aquela bola. E foi um lance perdido. Não tinha jeito de levantar, não tinha... Esse lance aí. Tá vendo? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito de jogar. Não tem jeito de jogar. Acabou. Não tem como analisar esse jogo. Então, esse jogo não deveria ter acontecido. Uma coisa é gramado ruim, gente. Outra coisa é chegar num nível de ruindade que torna o jogo totalmente impraticável. Não dá para analisar nada. O Avaí fez um gol de fora da área. O Cruzeiro conseguiu uma escapada ali em que a bola não atrapalhou, o gramado não atrapalhou. Sinceramente, eu acho que a gente tem que manter o discurso da semana anterior com relação ao Cruzeiro. Esse jogo aí não dá para entrar na conta nem pro bem nem pro mal. Então, agora, o que eu acho é que depois desse jogo o Cruzeiro está fora da briga para Libertadores. Matematicamente, agora ficou fora. Porque o São Paulo ganhou, o Santos ganhou, a diferença aumentou para o G4, mesmo para o G5, que é possível, com o São Paulo ali em quinto lugar, com já 53 pontos. Então ficou muito complicado. Agora, repito, o CBF, não dá para... falar nada e Levir e disso, Mano, olha, eu acho que eles são muito parecidos, assim, viu? Eles estão naquele escalão, Everton. Eu acho que há o Tite acima de todo mundo hoje. Há um segundo escalão com o Marcelo, com o Mano, com o Levir, com muito equilíbrio, e depois o resto. Né? O Eduardo Batista aparecendo bem. O Roger já aparecendo no bem. segundo escalão, né? Tem o Tite absoluto, um grupo de ótimos treinadores ali, um pouco abaixo do Tite, e o resto de mediocridade, né? Que é o futebol brasileiro, que é a maioria de treinadores Aquele que ruins. troca ali, vem aqui, eles vai estão muito lá parecidos, estilos diferentes. Né? O Mano talvez seja um pouquinho mais tático, um pouquinho mais moderno em alguns aspectos. O Levir seja melhor para soltar o time, né, em alguns momentos. Então, acho que cada um tem suas virtudes. Até o confronto da Copa do Brasil mostra um pouco disso. Né? Mas eu acho que há muito equilíbrio, sinceramente. Du, você ainda persiste na opinião de que o Cruzeiro chega no G4? A primeira pergunta. A segunda, que é melhor, Mano ou Levir? Ele vem na garupa da entre Mano e Levir Coupe, se tivesse os dois no mercado, eu contrataria o Levir Coupe. Então, a minha preferência é o Levir Coupe. Não vou... eles são muito parecidos, mas eu contrataria o Levir Coupe. Agora, gente... Levir Coupe ou Muricy? Antes, Muricy. Levir Coupe ou Cuca? Antes desse jogo, Cruzeiro... Então, é fácil, Levir Coupe ou Félix Chamusca? O Mano ficou em quarto aqui. Gente, peraí, vocês estão perguntando, eu estou respondendo. Tite ou Leston Júnior? Tite é melhor que todos. Agora, antes desse jogo aí, eu já falava, o Cruzeiro não vai já chegar no G4. Tudo você falava? Tudo você falava? Pega a gravação, infelizmente. Eu te diria o seguinte, você é foda, cara. Infelizmente para vocês três, e eu não interrompo ninguém. Quando eu falo, eles começam a me interromper. Mas é claro, eu avisei. Porque eu incomodo. Eu não tenho nada pior. Quando a minha mãe era viva... A minha mãe falava, não vai lá em tal lugar assim. Eu ia lá, me lascava, chegava em casa. A minha mãe falava, eu te avisei. Você tá que nem minha mãe. Eu avisei. Eu te diria que se juntar PVC, Trajano, vamos lá, fala. Júlio que foi Mauro César, não dá um Eduardo. Vamos lá, agora eu posso falar? Você me vem com uma pergunta mentirosa,
falando que eu acreditava no Cruzeiro. Eu tive que responder desse jeito. Eu falava, semana passada, antes desse jogo, eu já brigava com os 3 aqui falando, gente, o Cruzeiro não vai ter... Em 2012 você já falava Eu não isso. consigo falar. Pergunta mentirosa. Eles não me deixam falar. Pergunta mentirosa. Eu já ouvi resposta mentirosa. Pergunta mentirosa, não. É pergunta mentirosa, porque semana passada eu já falava, gente, o Cruzeiro não vai ter 100% de aproveitamento. Não vamos iludir o torcedor. Vamos ser realistas. O Cruzeiro não vai... Eu não consigo falar sem me interromper. Mas no nosso almoço... Eu não interrompo ninguém. Mas no nosso almoço você dizia o contrário. Posso falar? Eu posso terminar o raciocínio ou vocês vão continuar me interrompendo? Por favor. Então, o Cruzeiro não teria 100% de aproveitamento. Foi jogar no Mangue, lá em Santa Catarina, catar caranguejo, tocar uma bola, a gente não tinha condição de jogar nesse gramado, tudo bem. Mas no Brasil é desse jeito. O Atlético perdeu uma semifinal de campeonato num gramado muito pior que esse em São Caetano. Então tinha que ter jogado, tinha que ter vencido com gramado daquele jeito ou não. O Cruzeiro não venceu uma equipe bizarra que é o Avaí. E por isso acabou com todas as chances, gente. Já não tinha antes, agora já era. Tinha obrigação de vencer o Avaí, independentemente do estado do gramado. Não conseguiu vencer o Avaí. Você acha que tinha jeito de vencer naquele gramado? Tinha jeito de vencer, sim. Porque o São Caetano, em 2001, numa piscina muito pior que aquela, venceu o Atlético. Tinha jeito de vencer. Deixa eu te ensinar uma coisa. Aí vai entrar da filosofia. Você não usa um erro, né? O fato de que aquele jogo deveria ter sido anulado para justificar um jogo. Eu falei. Aquilo ali não existe. Mas 2 jogos não deveriam ter sido isso? Porque o outro time não... Como que joga ali, gente? Eu o falo time as com a coisas. característica do Cruzeiro me poupa. Eu falo as coisas, mas é difícil de entender. Eu acabei de falar. O jogo não tinha que ter acontecido realmente. Mas no Brasil é desse jeito. Se o jogo não tinha que ter acontecido, o seu raciocínio é sofisma. Você não pode colocar e dizer que o time tem obrigação de ganhar. Tem obrigação de ganhar. O seu argumento de citar o jogo de 2000 como referência, 2001 como referência, não vale. O Cruzeiro tinha obrigação de vencer o Avaí, independentemente do estado do gramado. Não venceu, deu adeus pro G4. Tinha obrigação sim de vencer. Baseado no discurso que eu tinha antes do confronto, eu estou com o Edu. Gente, o Cruzeiro, de fato, tinha obrigação de vencer o Avaí, que é uma baba. Horroroso, péssimo e tem que cair. Não tinha jeito de jogar, é ruim. Everton. Não tinha como jogar. Gente, mas os dois... Mas tinha jeito sim, o Cruzeiro fez um gol, não tinha que ter tomado. E outra coisa, vocês estão... É muito fácil botar a culpa no gramado. É muito fácil, confortável. Vocês estão colocando a culpa do mau resultado no gramado. E outra coisa, ninguém citou o nome do Leandro Damião, mas eu quero saber. Antes do gol, o Leandro Damião perdeu uma bola, dominou de canela. Aí no Twitter até falei, bola, Damião, bola. Agora vai, foi, ele fez o gol. Ele é muito ruim, o Damião. Você falou no Twitter também? Não muda nada a análise do Damião esse jogo. Ele fez um gol sem goleiro. O cara tocou, ele fez um gol. Ok, se não tivesse feito o gol, teria perdido. Obrigado. Dimar Oliveira. Sobre? Damião, só por isso quer falar de quem? Do Ibrahimovic, Dimar? Eu até gostaria, né? Mas não é ele que joga no Cruzeiro, vai ter que ser do Damião, né? Fazer o quê? Ai, fez o gol, né? Então... Eu acho engraçado, o Ibrahimovic não jogou. O jogo foi sexta-feira. Eu até gostaria, mas... Se nós buscarmos o jogo, né? Porque no gramado como que faz um gol no gramado aqui? O Ibra não jogava lá, não. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Com um gramado ruim, há vencedores e perdedores também. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tô até com preguiça de explicar. Pode falar. Quase que você falou um palavrão aí, né? Dane-se. Dane-se. É verdade. É o sinônimo que eu ia falar. É o seguinte, se pegarmos... Gente... Mas como o nosso departamento de produção deveria trabalhar nesse momento e buscar os comentários sobre o Leandro Damião durante o Campeonato Mineiro. Estaríamos aqui diante de discursos eu ia gostar. Completamente opostos. Agora, sobre o eu avisei, Cadê a Kika? Em 97, você viu? Não, avisei. O Leandro Damião nasceu, você falou. Tomara que o Leandro Damião fique ano que vem seja artilheiro. A torcida do Cruzeiro xingava pra caramba que eu falava que ele é péssimo. Mentira, nunca falou.
Kika Branco, por gentileza, você na tela agora, Kika. Vamos girar a participação do torcedor do Cruzeiro aí, Kika. Matheus AJC diz que o Cruzeiro entrará em 2016 com um padrão de jogo muito compacto, é só trazer reforços que irá brigar por títulos. O Paulo César diz que tem que mandar o Damião pro Levi. Jogador Cone com o técnico Cone vão se dar muito bem. Dani Luick, Cruzeiro ontem foi prejudicado pelo campo ruim, jogou polo aquático e a torcedora Pamela diz que o Cruzeiro é um time de guerreiros. O empate jogando no pasto está muito bom. Domingo é dia de lotar o Mineirão. Não, um empate jogando no pasto tá bom coisa nenhuma. Tinha que ter ganhado porque o Avaí é muito ruim. O jogo foi sábado. Vamos embora. Aliás, é sábado. Vamos embora. Vamos para um rápido intervalo. Vamos embora. Acabou o programa agora. Não. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Cruzeiro, mais Atlético. Não saia daí. Não saia daí porque tem uma discussão pro próximo bloco aqui que vai espirrar sangue na sua televisão. Até já.